Saudações, vlog espectadores. Esse vídeo é uma resposta ao meu camarada Maurício, do canal Você Pense Nisso. Ótimo canal, ótimo vlogueiro. Gordo, ateu e feliz, como ele diz. Ele fala outra coisa também e eu esqueci, mas eu também sou. Ah, nerd. Mas nerd eu não sou muito não. Vamos falar de propriedade. Ocupe Wall Street, Occupy Wall Street, para os gringos. Dizem que quem fundou o movimento foi uma brasileira, um casal de brasileiros. Não estou bem a par dessa história, que eu procurei mais informações, não achei. Por coincidência, eu vi na Globo News, mas depois ninguém falou mais nada. Tem um monte de gente gerando ódio contra os ocupantes. Aqui no Brasil quase que não se vê ninguém protestar. Isso aí começou há muito tempo atrás. Lembra as revoluções? A revolução na cidade na França, em Paris, há 3 anos atrás, depois há 2 anos atrás, depois há 1 ano atrás, em Londres também, ano passado, esse ano. Na Alemanha teve alguma coisa. É que a mídia de massa quase não fala, mas na Espanha tem um movimento que está lá há quase 1 ano. Los Desesperados, alguma coisa assim. Procura aí que vocês vão ver. Um movimento que, na minha opinião, é a base do Occupy Wall Street. E tudo baseado na revolta das pessoas, como a grande mídia disse. São vândalos sem o mínimo sentido, sem a mínima bandeira de coerência. Mas não é bem assim. As pessoas perceberam que o mundo é muito mal administrado e existe aquela famosa venda mágica que eu uso sempre para exemplificar como nós somos cegos às realidades que nos cercam. E vamos dar início desde o início. A Terra se formou 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás, e da Terra produziu-se vida. De um ser morto, teoricamente morto, surgiu seres vivos e inteligentes. Talvez tenham tido outras inteligências antes da nossa aqui, mas o tempo é imensurável quase, e houveram várias extinções, isso não vem ao caso agora. Mas de onde nós tiramos os nossos recursos? Todos os seres vivos tiram os recursos da Terra. Por isso mesmo que esses recursos, sendo limitados, têm de ser muito bem gerenciados e distribuídos para que todos, exatamente todos que necessitam desses recursos, alcancem esses recursos e possam viver. Isso é o básico e o óbvio de qualquer pessoa. Olha, entende, vê, entende e participa da ideia. Mas esses recursos limitados foram apossados. Na verdade, pessoas se apossaram desses recursos em maior quantidade. Não sei por que a sociedade deixou. Então, alguns poucos têm mais acesso a recursos que deveriam ser de todos. Isso serve na base da nossa subsistência e serve também no mundo econômico moderno. Veja os índios. Os índios vivem daquilo que a natureza lhes provê. Eles caçam, eles pescam, alguns cultivam. A bem da verdade, o que destruiu a humanidade, que criou a ganância, foi o sedentarismo e a agricultura. Na minha opinião, mais básica é isso. Enquanto nós éramos coletores, a vida ia muito bem para nós. Mas alguma coisa aconteceu e ficamos sedentários, gordos, nerds e agricultores. E nessa ânsia da posse da terra, que é da terra que vem tudo que nós precisamos, foi da terra que fluiu toda a água que está aí hoje. Bem, tem 2 teorias. Uma teoria diz que a água veio do espaço, e outra teoria diz que na solidificação do magma, os vapores que saíam das profundidades da terra, oriundas de aglomeração, de poeira espacial, gerou a água que está aí hoje. Então você procura a teoria que você queira, mas o que interessa é que nós e o planeta somos uma simbiose. E um depende, acho que nós muito mais do planeta do que o planeta de nós, mas nós dependemos majoritariamente desses recursos que são propriedade de todos. E aí vem a maldita propriedade, e aí vem o maldito líder,
E aí vem o maldito dono e proprietário. E vamos esquecer um pouco a terra e vamos falar de economia moderna. O dinheiro, os recursos financeiros, também são limitados. Eu não sei quanto hoje o Brasil tem em moeda corrente, mas eu acredito que coisa de 2 ou 3 trilhões de reais. Agora você imagina se você pegar 2 ou 3 trilhões de reais e dividir igualmente entre os, vamos dizer, 200 milhões de habitantes do Brasil. Faz essa conta aí que você vai ver quanto cabe a você da riqueza que o Brasil gera. Esse dinheiro representa o PIB. Direto ou indiretamente representa o PIB. Pelo menos deveria representar. Agora você, ou seja, representa a sua parcela de país. Agora eu te pergunto, cadê a sua real parcela de país se aquele pedaço do país que lhe cabe, você nunca tem? Você está sempre devendo para alguém o seu quinhãozinho. Como você pode dizer que você é brasileiro e que ama esse país, porque aqui, esse país lhe deu tudo que você tem, só que você nunca tem. O que você tem está sempre atrelado a outra pessoa que lhe provê. Não dá para falar que somos 200 milhões de brasileiros que têm posses no Brasil. Existem brasileiros que têm muito mais posses. Posses essas que são os recursos que todos necessitam para viver, mas apenas uns escolhidos têm. E não vem dizer que com essa história de que é porque merece, é porque trabalha, é porque é mais capaz. Não é, porque se fosse fazia tudo sozinho. O que falta às pessoas é capacidade, é acesso à cultura e conhecimento para que os intelectos, não digo os intelectos, mas que a cultura seja mais equalizada, mais isonômica. Então, é aí que nasce a desigualdade. Eu vou fazer um retrospecto. Há 500 e poucos anos atrás, o europeu chegou aqui e roubou tudo que nós temos hoje como país dos índios. Foram os nossos antepassados, portugueses, holandeses, alguns franceses e alemães que rodaram por aqui, majoritariamente portugueses e espanhóis. Então os nossos antepassados vieram, em nome da religião catequizaram, em nome da religião estupraram, esquartejaram, escravizaram. E hoje nós somos herdeiros dessa terra que eles roubaram para nós. Não tenho orgulho nenhum de ser brasileiro, sendo eu brasileiro, tataraneto de assassinos. Não me faz nada feliz isso. Então, como é que foi? O brasileiro do passado, o europeu, roubou a terra dos coitados dos índios, que hoje não tem 0,1% do que deveriam ter como originais proprietários dessa terra aqui, os ameríndios. Aí, esses que tomaram a terra tinham já seus empregados, que na verdade eram escravos. Isso, escravos sob julgo de uma hierarquia que nasce no rei. Então, são essas camadas, esses estratos sociais que causam todas as dificuldades e todas as necessidades que nós vemos aí. Aí os europeus roubaram a terra, mataram os índios, os senhores da terra ficaram senhores das pessoas, e isso ainda existe muito hoje. Pessoas que detêm o poder da terra detêm o poder sobre as pessoas. Caberia uma reforma agrária para equalizar isso daí, mas essa reforma nunca acontece. E aí os europeus importaram os africanos, coitados, que também vieram para ser escravos. Aí depois a princesa Isabel liberou os coitados e jogou eles ao léu. Para muitos escravos era melhor até estar escravizado. Quando foram libertos, geraram mais um extrato miserável do Brasil, junto com os outros escravizados pela hierarquia europeia portuguesa, os senhores da terra, que mandavam nos seus capatazes e seus mamelucos e pessoas cujas quais eles achavam que era propriedade deles. Aí vieram os europeus e houve uma certa revolução. Mas as riquezas continuam as mesmas. E enquanto houver essas diferenças sociais de acesso a essas riquezas, vai haver Occupy Wall Street em todo o mundo. Porque os recursos são limitados e as pessoas não têm acesso a esses recursos. Algumas pessoas criam sistemas econômicos fictícios, onde o papel vale mais do que o trabalho na terra.
Veja quantos fazendeiros devem suas terras produtivas e todo o suor que ali caiu e adubou aquele chão. Quantos destes devem aos bancos para banqueiros que não sabem nem onde fica a terra onde ele está executando a hipoteca? Inverteram o valor do trabalho, do trabalho e da produção, seja agrícola, seja capital intelectual, inverteu-se todo esse capital, inverteu-se toda essa realidade que acompanha a humanidade desde muito tempo para a realidade dos sistemas financeiros fictícios, onde o dinheiro é só um papel que o fazendeiro que está lá, o fazendeiro, o pescador, o pedreiro, todo mundo que trabalha mesmo, seja médico, seja engenheiro, qualquer profissão, quem mete mesmo a mão na massa é um mero e simples escravo do sistema financeiro, de algumas pessoas, meia dúzia de pessoas muito espertas que fazem um papel com face de uma celebridade ou de um notório brasileiro ou estrangeiro, e aquilo ali norteia a vida da pessoa que mete a mão na massa mesmo, que produz as coisas. Entende? E é esse engodo que nos norteia ao desespero do sistema financeiro de ricos e pobres. Eu já fiz até um exemplo aqui um dia desse. Numa família onde existam 10 filhos e só 3 recebem os alimentos e o carinho e o amor dos pais, e só para esses 3 é provido tudo o que entra naquela casa, e para os outros 7 quase nada, quem vai ser os mais fortes sempre? Né? A riqueza e a pobreza é assim, é na divisão dos recursos errada e fictícia que nós acreditamos que existe, que sempre vai ter os irmãos mais fortes, sempre. E Occupy Wall Street é um grito à liberdade, a esse sistema canibal e predatório que as pessoas aceitam há milhares de anos, eu não digo. Nessa atual conjunção financeira e econômica, há pelo menos 200 anos, lá com o começo do senhor Barão Rothschild. Procura a história de Rothschild que vocês vão ver como nasce o sistema financeiro atual que nós vivemos sob jugo. Então é isso daí, a desigualdade, a malandragem, a esperteza, a vontade de não trabalhar, de ficar curtindo o papel de líder e empreendedor especial. Quero perguntar aos empreendedores lá da Itália, os líderes da Grécia, da Espanha, de Portugal e dos países da zona do euro, aonde que eles enfiaram todo o intelecto deles. Porque esses países não eram gerenciados por Zé Mané, não. Era gente formada em Stanford, Harvard, MIT e outra, UCLA, né? A Universidade da Califórnia. E aí? Aonde foi o entendimento e o intelecto deles? Cadê o empreendedorismo deles agora? Né? Eles eram os mesmos que hoje falam para nós: guarde seu dinheiro com a gente, nos nossos bancos, nas nossas instituições financeiras. Venham buscar crédito aqui, tragam dinheiro para cá, acreditem no nosso sistema financeiro. É o mesmo. Eu não sei como não quebrou ainda, mas pode ser que nós estejamos vivendo numa bolha. Esse real seja uma bolha. E essa bolha um dia vem uma agulha gigante, um espinho de laranja e puf, exploda essa porra toda. E aí vai ser, né, um desespero muito grande. Cadê os grandes líderes agora para resolver o problema? Não tem um, né? Não tem um grande líder, um grande empresário. Os empresários são aqueles lá que estão lá, que ajudaram a destruir a economia, né? As empresas, essas mega empresas aí, elas falsificam documentos de balanço, de lucro, de despesa, de tudo, porque elas não são baseadas na produção e sim na visão do lucro. O lucro a qualquer custo para pagar os acionistas. Entende? Não interessa nem o funcionário, que interessa o acionista. Veja o que aconteceu aí com a gigante Olympus. Veja o que aconteceu com a Enron nos Estados Unidos, aí um bom tempo atrás. Veja o que aconteceu com a Madoff. Essas empresas e essas pessoas são esses líderes empreendedores maravilhosos, salvadores da economia que nós vemos aí, que dão palestras, que dão workshops, né? Falando para as pessoas como elas devem viver e ser. E aí? E agora? Como é que a Grécia vai pagar a sua dívida? De turismo? O Brasil ainda paga uma dívida com os recursos que tem, caso venha a contrair uma dívida absurda. Mas e a Grécia? E a Espanha? Vai pagar com pedra? A Grécia vai pagar com Partenon? Não sei.
Tá aí, minha visão é essa. Tchau.